Olá a todos! Bem-vindos de volta ao meu canal para um novo mistério com Molly Westbrook. Se você é novo por aqui, então oi, sou Molly Westbrook e posto vídeos de crimes reais como este toda semana. Se você acha que isso é algo que você pode querer acompanhar, inscreva-se e ative as notificações para que o YouTube te avise quando eu postar um novo vídeo. Esta semana vamos falar sobre o caso resolvido de Leanne Tynan. Ela era uma adolescente que numa noite do início dos anos 2000 simplesmente desapareceu enquanto voltava para casa a pé. Por meses e meses, a polícia procurou qualquer vestígio de Leanne e, eventualmente, ela foi encontrada, mas infelizmente não viva e bem como todos esperavam. E quando ela foi encontrada, a chocante verdade sobre o que aconteceu com ela e onde seu assassino a manteve todo esse tempo veio à luz. Antes de entrarmos no caso, por favor, ouça atentamente o seguinte. Este vídeo é sobre o assassinato de uma jovem e envolve temas pesados como violência contra mulheres, estupro, assédio sexual e crueldade contra animais. Recomenda-se a descrição do espectador. Então, para o caso desta semana, estamos voltando mais de 22 anos para o ano 2000, em uma área chamada Bramley, que fica em Leeds, West Yorkshire, na Inglaterra. E esta é Leanne Tynan. Ela era uma garota de 16 anos que morava em Bramley com sua família. Leanne nasceu no dia 27 de setembro de 1984, filha de Michael e Sharon, e era uma de duas crianças. Ela tinha uma irmã mais velha, chamada Michelle, que era cerca de 3 anos mais velha que ela. Os pais de Leanne, Michael e Sharon estavam separados quando o caso ocorreu. Eles se separaram e Leanne morava com sua mãe e sua irmã, mas pelo que entendi, Leanne ainda tinha um relacionamento muito próximo com seu pai. Ela o via frequentemente e ainda teve uma boa infância, segundo todos os relatos. Amigos e familiares descreveram Leanne como sendo como uma grande bola de sol. Ela era muito borbulhante, muito sorridente, muito feliz. Ela era gentil e carinhosa, leal, atenciosa. Ela faria qualquer coisa por qualquer pessoa. Ela se dava bem com todos. Ela era muito brilhante e inteligente, e aos 16 anos, ela era como uma adolescente típica. Ela adorava ir a festas com amigos. Uma de suas coisas favoritas a fazer era sair com seus amigos. Mas ela também adorava passar tempo com a mãe e a irmã. Na verdade, sua mãe, Sharon, disse que ela e suas 2 filhas costumavam se chamar de 3 mosqueteiras, porque, obviamente, era apenas elas em casa. Sendo apenas 3, elas formavam uma pequena equipe. Leanne também era muito próxima de sua avó. Ela via sua avó todo fim de semana, elas iam à igreja juntas todos os domingos e, na verdade, isso é exatamente o que Leanne estava fazendo no dia em que esse caso ocorreu. Era domingo, 16 de novembro de 2000, um dia que começou como qualquer outro domingo para Leanne Tynan, de 16 anos. Naquela manhã, ela acordou, tomou café, se arrumou e foi à igreja com sua avó. Depois da igreja, ela foi à escola dominical, passou rapidamente na casa da avó e retornou para casa. Naquela tarde, Leanne e sua amiga Sarah planejaram fazer uma viagem de compras. Elas fariam compras natalinas no centro de Leeds. Então, Leanne pegou seu casaco, se despediu de sua mãe, deu-lhe um beijo na bochecha e saiu pela porta. Pouco sabia sua mãe Sharon naquele momento que aquela seria a última vez que ela veria sua filha de 16 anos viva novamente. Leanne e Sarah se divertiram muito comprando presentes para as pessoas durante sua viagem de compras. Leanne realmente comprou um presente de Natal para Sarah e então, aproximadamente às 4:30 da tarde, elas pegaram um ônibus que as levou de volta para Bramley, onde moravam. Agora, as 2 garotas realmente desceram do ônibus quando ele chegou à parada perto da casa de Sarah. A parada de Leanne ainda estava a algumas paradas de distância. No entanto, ela desceu com Sarah porque queria ter certeza de que Sarah chegou em casa bem. Leanne era esse tipo de amiga muito cuidadosa, como mencionei antes. Então ela desceu do ônibus com Sarah, caminhou com ela na direção de sua casa e então as 2 amigas se despediram e Leanne começou a caminhar em direção à sua casa. Contudo, Leanne decidiu que para chegar em casa ela não iria pela estrada principal. Ela iria caminhar através do Huffley Gill, que era como um caminho isolado cercado por árvores e florestas, e era um atalho para sua casa. Sua casa ficava a menos de 1 milha de distância, e se ela caminhasse pelo Huffley Gill, levaria apenas cerca de 20 minutos para voltar, e então ela começou a caminhar por essa rota.
No entanto, nesse momento já eram 5 da tarde e era novembro, então estava escuro lá fora e, obviamente, não havia postes de luz ao longo dessa rota, então teria sido completamente escuro através do Hufley Gale. Mas tenho certeza de que Leanne estava muito familiarizada com essa rota. Ela já havia caminhado por ali muitas vezes, então provavelmente não pensou que algo ruim aconteceria. Mas infelizmente, nesta noite em particular, algo aconteceu. Enquanto caminhava por Hufley Gale, Leanne Chinnan desapareceu e nunca mais voltou para casa. Por volta das 17h30, Sarah, amiga de Leanne com quem havia ido às compras naquele dia, ligou para a residência de Leanne. Sharon, mãe de Leanne, atendeu a chamada e Sarah perguntou se podia falar com a Leanne. E Sharon disse, bem, ela ainda não chegou em casa, o que surpreendeu Sarah, eu acho. Ela disse para Sharon que pensou que ela já teria voltado, pois já estava em casa há cerca de 40 minutos. Ela também disse que estava tentando ligar para o celular da Leanne, mas ela não estava atendendo. Sharon disse que ela mesma tentaria ligar para Leanne. Então, ela desligou para Sarah e começou a tentar ligar para o número de sua filha, mas estava chamando e chamando e chamando e só ia direto para o correio de voz. Não houve resposta. E então eu acredito que a última vez que Sharon ligou para o número de Leanne, tocou apenas algumas vezes e então foi abruptamente interrompido como se alguém tivesse recusado a chamada ou desligado o telefone. Como pode imaginar, Sharon estava extremamente preocupada. Isso não era típico da Leanne. Ela já havia chegado em casa um pouco tarde antes, mas apenas por alguns minutos. Desta vez parecia diferente, especialmente porque ela não atendia o telefone. Sharon esperou por cerca de 1h30, apenas esperando que sua filha entrasse pela porta da frente a qualquer minuto, mas ela nunca fez isso. Então, pouco depois das 19 horas daquele dia, ela pegou o telefone novamente, desta vez para chamar a polícia. E acredito que assim que a polícia recebeu o relatório de desaparecidos, entrou em ação. Os oficiais foram imediatamente à casa, falaram com Sharon e rapidamente iniciaram uma busca por Leanne. A investigação policial sobre o desaparecimento de Leanne foi realmente dada o nome de Operação Conífera. E, claro, o principal lugar que eles procuraram foi Hufley Gale, a rota que acreditavam que ela tinha percorrido naquela noite. Hufley Gale foi o foco principal desta investigação policial de desaparecidos. Então a polícia estava procurando naquela noite. Acho que a família dela também estava participando da busca, mas eles não a encontraram. Leanne havia desaparecido por completo, como se tivesse evaporado no ar. Evidentemente, a busca prosseguiu na manhã seguinte, quando havia mais claridade externa. Os oficiais ainda estavam vasculhando Hufley Gale em busca de qualquer coisa que pudesse estar relacionada a Leanne. Talvez não a encontrassem, mas poderiam achar sua bolsa, telefone ou algo do tipo. Como eu disse, Hufley Gale realmente era o ponto focal de toda essa investigação e a rota que Leanne teria percorrido ficou conhecida nesta investigação como a Red Row. Porque, embora Hufley Gale fosse um caminho isolado, cercado por árvores, arbustos e florestas, logo além disso havia um monte de casas, era uma área residencial. Além de procurar ao longo do caminho, eles também investigavam de porta em porta na Red Row. Eles pensaram que alguém que morasse perto de Hufley Gale pudesse se lembrar de ter visto ou ouvido algo naquela noite. Talvez alguém que morava nesta rota tivesse relação com o desaparecimento de Leanne. Se, por exemplo, ela tivesse sido sequestrada por alguém naquela noite, talvez o perpetrador fosse um dos moradores locais e ele levou Leanne de volta para sua casa. Então a polícia foi de porta em porta pedindo qualquer informação. Eles revistaram várias casas ao longo desta rota, cerca de 1.200 casas no total. Eles rapidamente convocaram centenas de oficiais para ajudar nas buscas. A polícia não estava deixando pedra sobre pedra. Esta foi uma das maiores investigações de pessoas desaparecidas que a polícia de West Yorkshire já viu e eles estavam fazendo tudo o que podiam para tentar resolver e trazer Leanne para casa. Mas estava se mostrando extremamente difícil porque eles simplesmente não conseguiam encontrar nada e, como você pode imaginar, à medida que os dias passavam, as esperanças de todos de encontrar Leanne viva e bem diminuíam cada vez mais. Acho que inicialmente, no começo, havia uma teoria de que talvez Leanne tivesse decidido fugir, ela tinha ido embora por um tempo, por algum motivo desconhecido, mas é claro que com o passar do tempo, essa teoria parecia cada vez menos provável e era mais provável que Leanne tivesse sido vítima de um crime. Não demorou muito para a mídia começar a relatar este caso. O rosto de Leanne estava nos jornais e na televisão, na esperança de que isso aumentasse a conscientização sobre o seu desaparecimento.
Mas, apesar dos melhores esforços de todos, após uma semana inteira ainda não havia nada. A polícia ainda não fazia ideia do que acontecera com Leanne. E então, na tentativa de obter mais dicas e informações do público, uma semana após o início da investigação, a polícia decidiu filmar uma reconstituição do último movimento de Leanne. E a irmã mais velha de Leanne, Michelle, realmente ajudou com isso. Ela fingiu ser Leanne na reconstituição. Eles filmaram ela caminhando com Sarah pela estrada depois de descer no ponto de ônibus e então se separando. E então eles filmaram Michelle caminhando pela rota de casa de Leanne ao longo de Hufley Gill. Essa reconstituição foi divulgada ao público e à mídia na esperança de refrescar a memória de alguém. Talvez, após assistir a essa reconstituição, alguém se lembrasse de ter visto Leanne naquela noite ou de ter visto algo suspeito na área, e a polícia realmente recebeu algumas dicas a partir disso que acreditavam poder estar relacionadas ao caso de Leanne. Então, por exemplo, após a exibição da reconstituição, a polícia foi contatada por uma mulher que acho que morava localmente, e ela disse que se lembrava de ter ouvido um grito na noite em que Leanne desapareceu, e foi mais ou menos na mesma hora que acredita-se que Leanne teria começado a caminhar por Hufley Gill. Então, a polícia estava bastante confiante de que esse grito provavelmente veio de Leanne. E eles receberam outra pista de outra mulher, e ela disse que não viu nem ouviu nada na noite em que Leanne desapareceu, mas ela tinha visto algo que achou estranho nas semanas anteriores, então, no período que antecedeu o desaparecimento de Leanne. Essa mulher disse que um dia, algumas semanas antes deste caso acontecer, ela viu um homem mais velho, citando, de aparência rude com um cachorro na área de Hufley Gill. Na verdade, ele estava apenas meio que rondando a entrada de Hufley Gill. Ele não estava passeando com seu cachorro. Ele estava apenas parado na entrada, e ela disse que ele continuava tentando falar com as crianças da escola que passavam. Ele tentava fazê-los conversar e interagir com ele, o que deixou essa mulher bastante desconfortável. Havia algo errado com essa situação e com esse homem. E algumas semanas depois, após ouvir sobre o desaparecimento da Leanne, de 16 anos, ela sentiu que provavelmente deveria relatar o que tinha visto naquele dia à polícia, caso pudesse estar relacionado. Talvez esse homem de aparência rude com o cachorro que ela viu pudesse estar envolvido no que aconteceu com a Leanne, já que ele foi visto agindo de maneira suspeita na área onde Leanne estaria caminhando quando desapareceu. Então, com a ajuda dessa mulher, a polícia criou um retrato falado do homem que ela viu rondando Hufley Gill e foi divulgado ao público novamente, obviamente na esperança de que alguém reconhecesse esse homem e viesse a público com seu nome. Além disso, a polícia também conversava com homens que passeavam com seus cachorros na área. Eles foram considerados suspeitos em potencial, mas após entrevistas foram descartados da investigação. Enquanto tudo isso acontecia, as buscas ainda estavam a todo vapor. Os oficiais ainda estavam vasculhando Hufley Gill. Cães farejadores foram trazidos. A polícia estava procurando ao longo das linhas ferroviárias e em poços. Mergulhadores foram enviados para procurar em canais locais. Eles continuam vasculhando casas e edifícios sem encontrar nada até o momento. Eles não tinham nada para seguir. Não havia avistamentos confirmados de Leanne. Os pertences que ela carregava naquele dia não foram encontrados. A polícia não conseguiu identificar nenhuma área ao longo de Hufley Gill ou em qualquer lugar local onde poderia ter ocorrido uma luta. Então não havia, eu acho, cena do crime. Eu continuo dizendo isso, eu sei, mas realmente não havia nada. Meses e meses se passaram e parecia que ninguém tinha ideia. O que aconteceu com Leanne naquela noite de novembro de 2000 até agosto do ano seguinte, agosto de 2001. Cerca de 9 meses após o desaparecimento de Leanne, os detetives que investigavam o caso receberam uma ligação alertando-os que um corpo morto havia sido encontrado. Era o corpo morto de uma jovem menina. Foi no 20º de agosto de 2001, quando um homem chamado Mark Beeson estava passeando com seus cachorros através do Lindley Woods, que fica em North Yorkshire. Acredito que seja aproximadamente 13 milhas, um pouco menos de 13 milhas de distância de Bramley, onde Leanne morava. De qualquer forma, Mark estava caminhando pelo Lindley Woods quando viu o que ele descreveu como um pacote. Ele apenas viu esse grande pacote de algo. Inicialmente, ele pode ter pensado que era apenas um monte de lixo despejado no local. Então, ele se aproximou desse pacote e percebeu que era uma capa de edredom, essa capa de edredom floral.
E dentro dessa capa de edredom havia um monte de sacos de lixo plásticos que pareciam ter sido enrolados em torno de algo. E esse pacote quase parecia como se estivesse em uma cova rasa, como se alguém tivesse tentado enterrá-lo na floresta. Então eu acho que Mark naquele momento se sentiu bastante desconfortável com essa situação. Por que alguém teria tentado enterrar esse pacote na floresta? O que havia nesses sacos de lixo e nesta capa de edredom que alguém não queria que as pessoas encontrassem? Acredito que inicialmente ele pensou que poderia ser um animal morto ou algo assim, e então ele contatou a polícia, e quando eles chegaram ao local e começaram a abrir os sacos adequadamente, eles perceberam que dentro estava um corpo morto, o corpo humano de uma jovem menina. Essa jovem menina acabaria sendo identificada através de DNA como sendo Leanne Tiernan, de 16 anos, que estava desaparecida há 9 meses. Finalmente, Leanne foi encontrada e ficou imediatamente claro para os detetives apenas pela maneira como ela foi encontrada. Leanne havia sido vítima de um crime verdadeiramente horrível. Ela fora assassinada. Assim que o corpo de Leanne foi encontrado, sua família foi informada e equipes forenses foram enviadas para investigar a cena do crime, Lindley Woods. Como eu disse, o corpo de Leanne foi descoberto dentro de muitos sacos de lixo plásticos, cerca de 10 sacos no total. E a maioria deles estava amarrada no topo com uma espécie de corda de sisal. Embora houvesse um saco de lixo que tinha sido enrolado em volta da cabeça dela e este tinha sido preso com uma coleira de cachorro, havia uma coleira de cachorro de couro no pescoço da Leanne. E então o corpo dela, dentro de todos esses sacos de lixo, foi colocado em uma capa de edredom floral. Então parecia que o assassino havia usado essa roupa de cama quase como um saco para carregar o corpo da Leanne para a floresta. Eventualmente, o corpo da Leanne, ainda envolto nesses sacos de lixo, foi levado para um médico legista para ser realizado uma autópsia, e quando eles cuidadosamente removeram todo o barbante e sacos de lixo, descobriram que Leanne havia sido amarrada pelo seu assassino. Ela tinha 3 abraçadeiras no pulso, usadas para amarrar suas mãos atrás das costas. Isso foi obviamente feito para que ela não pudesse se defender e lutar contra seu assassino, e ela também tinha outra abraçadeira em volta do pescoço, e essa abraçadeira foi puxada tão apertada em volta do pescoço que tinha apenas cerca de 10 centímetros de diâmetro, e foi finalmente concluído que essa abraçadeira foi usada para matar Leanne. Essa foi efetivamente a arma do crime. Ela foi estrangulada até a morte com essa abraçadeira e eu acredito também com um cachecol de lã que foi encontrado enrolado em seu pescoço. Isso foi outra coisa que o assassino usou como ligadura. Eu acredito que Leanne estava vestida quando foi encontrada. Ela estava vestindo as mesmas roupas que tinha quando desapareceu. Ela estava apenas de meias, sem sapatos e aparentemente seu casaco também estava faltando, embora algumas fontes digam que suas botas estavam faltando. Foi eventualmente determinado que Leanne estava morta há muito tempo antes de seu corpo ser encontrado. Ela provavelmente foi morta na mesma noite em que desapareceu, no entanto, você não necessariamente teria sido capaz de perceber isso apenas olhando para o corpo dela. O corpo dela não estava tão decomposto quanto você esperaria se ela tivesse ficado naquela floresta por 9 meses. Na verdade, um especialista em insetos, acho que são chamados de entomologistas, foi chamado e eles determinaram que os insetos encontrados no corpo de Leanne na floresta eram insetos que você esperaria ver em um corpo que estivesse ao ar livre por talvez 1 semana, no máximo 2 semanas. Então, apesar de ter sido morta por volta do tempo em que desapareceu, ela não ficou ao ar livre na floresta por tanto tempo. Ela esteve na floresta por apenas cerca de 1 semana, então onde o corpo dela esteve todo esse tempo antes disso? Bem, eventualmente foi determinado por especialistas que o corpo de Leanne provavelmente foi mantido em um freezer doméstico que as pessoas têm em suas casas. O assassino dela a manteve em seu freezer por meses e meses após sua morte. E então, em agosto de 2001, ele a despejou em Lindley Woods, onde ela foi encontrada 1 semana depois por Mark, o passeador de cães, o que é absolutamente repugnante e perturbador. Não consigo imaginar o quão traumático deve ter sido para a família de Leanne descobrir isso. Descobrir que ela não apenas foi horrivelmente assassinada, mas que seu assassino manteve seu corpo no freezer dele. Sua família, amigos, a comunidade local e a polícia fizeram tudo o que podiam durante aquele longo período de 9 meses para tentar encontrar Leanne e trazê-la para casa. E todo esse tempo, ou a maior parte dele, ela esteve morta no freezer de alguém.
Agora que o corpo de Leanne foi encontrado e isso se tornou oficialmente uma investigação de assassinato, a caçada começou para rastrear o indivíduo sádico que fez isso, antes que ele potencialmente atacasse e matasse outra jovem. Foi imediatamente teorizado que esse assassino, quem quer que fosse, provavelmente tinha algum tipo de conexão com a floresta de Lindley, onde o corpo de Leanne foi encontrado. Acreditava-se que o assassino deveria conhecer bem a área para tentar esconder o corpo de Leanne lá e que possivelmente era um lugar de significância para o assassino. Então, com essa teoria em mente, a polícia começou a falar e questionar homens que costumavam ir à floresta de Lindy para tentar estabelecer se algum deles poderia ter sido responsável por esse crime. E eles também realizaram uma coletiva de imprensa onde apelaram ao público e pediram que pensassem se conheciam alguém que tinha um interesse particular, talvez até uma obsessão com a floresta de Lindley, e se conhecessem alguém assim, por favor entrassem em contato, apresentassem o nome dessa pessoa. E uma dica que veio dessa coletiva de imprensa não foi um nome, mas uma mulher entrou em contato com a polícia sobre algo que ela tinha visto 7 dias antes de Leanne ser encontrada. Essa mulher disse que naquele dia ela estava realmente passando de carro pela floresta de Lindley quando avistou um homem à beira da estrada tirando algo do porta-malas de um carro. Ela disse que parecia que ele estava tirando apenas um monte de material, um monte de trapos, e na época ela realmente pensou que ele iria levar esse monte para a floresta e simplesmente jogá-lo lá porque não queria mais. No entanto, mais de uma semana depois, quando ela ouviu que o corpo de Leanne Tiernan havia sido encontrado na floresta de Lindley, essa mulher entrou em contato com a polícia pensando que talvez aquele objeto que ela viu o homem carregando não fosse um monte de trapos, afinal de contas. Era, na verdade, o corpo morto de Leanne coberto de material, envolto por um edredom que foi como Leanne foi encontrada. A polícia pensou o mesmo ao receber a dica, tendo exatamente os mesmos pensamentos. Enquanto tudo isso estava acontecendo, os cientistas começaram a realizar testes e examinar amostras do corpo de Leanne e também em todas as evidências da cena do crime, os itens que foram encontrados junto ao seu corpo. Então, como a capa do edredom e os sacos de lixo e abraçadeiras, etc., infelizmente, devido à decomposição, nenhum vestígio do DNA do assassino foi encontrado no corpo de Leanne ou em qualquer uma das evidências. Embora nas costas de Leanne, na parte de trás de sua blusa, os cientistas encontraram uma fibra vermelha muito, muito pequena que acabou sendo determinada como proveniente de um tapete vermelho. Então, a polícia acreditou que talvez essa fibra tenha vindo de um tapete que estava dentro da casa do assassino. Além disso, na capa de edredom floral em que Leanne foi encontrada, os cientistas também notaram um monte de pelos de animais, provavelmente pelos de cachorro. Então, a teoria era que esses pelos de cachorro vieram do cachorro do assassino. Os especialistas também conseguiram determinar, a partir de amostras retiradas do cabelo de Leanne, que em algum momento ela esteve perto de um fogo ou uma fogueira. Então isso lhes disse um pouco mais sobre onde ela poderia ter sido levada após o sequestro. O assassino talvez tivesse uma fogueira no jardim ou algo do tipo, mas basicamente essa era a única evidência forense que eles tinham no caso. Como mencionei, não encontraram vestígios do DNA do assassino, então não tinham seu perfil de DNA. A única evidência forense que eles tinham era basicamente apenas a fibra vermelha, a evidência do cabelo de Leanne e também os pelos de animais. Eles não tinham muito para trabalhar em termos forenses. E então, por causa desse contratempo, logo começou uma investigação para tentar estabelecer de onde vieram os itens usados neste crime. Então, por exemplo, eles queriam tentar descobrir de onde vieram as abraçadeiras e a coleira de cachorro que estava no pescoço da Leanne, porque a polícia pensava que, se não conseguissem encontrar o DNA do assassino nesses itens, talvez pudessem tentar rastrear onde o assassino pode ter realmente comprado esses itens e, ao fazer isso, esperavam poder restringir a busca por eles se isso faz sentido. Quanto às abraçadeiras encontradas amarradas no pulso da Leanne, se você se lembra de antes, eu disse que havia 3 em seu pulso que foram usadas para contê-la. 2 delas eram pretas e uma era amarela. E, infelizmente, as pretas e também a abraçadeira em volta do pescoço da Leanne, que era como transparente, não levaram a polícia a lugar nenhum.
No entanto, eles tiveram um pouco de avanço com a abraçadeira amarela, porque conseguiram determinar que a amarela havia sido fabricada no Reino Unido por uma empresa do Reino Unido e descobriram que a maioria delas foi fornecida para o Royal Mail. Para aqueles que não vivem no Reino Unido, o Royal Mail é como o nosso principal serviço postal, e sim, a maioria dessas abraçadeiras amarelas dessa empresa do Reino Unido foi fornecida ao Royal Mail, cerca de 90% delas, para ser exato. Então isso foi interessante. A polícia começou a teorizar que talvez isso significasse que o assassino tinha algum tipo de ligação com o Royal Mail, talvez eles trabalhassem para o Royal Mail ou algo assim. E além de rastrear as abraçadeiras, a polícia também começou a tentar descobrir de onde veio a coleira de cachorro em volta do pescoço da Liane, onde ela havia sido fabricada. Mas antes de falarmos mais sobre essa linha de investigação, eu só quero voltar para os pelos de cachorro que foram descobertos no edredom floral por um minuto. Felizmente, alguns dos pelos de cachorro recuperados ainda tinham a raiz, a melhor parte do pelo para testes de DNA. E embora os testes de DNA em pelos de cachorro nunca tenham acontecido no Reino Unido antes, a polícia descobriu que havia uma universidade na América que havia criado uma técnica para poder testar DNA em pelos de cachorro. Então, eles entraram em contato com eles, viajaram para a América com os pelos de cachorro e, incrivelmente, usando seus métodos, eles conseguiram extrair um perfil de DNA das raízes desses pelos de cachorro. Então, embora eles não tivessem o DNA do assassino, a polícia agora tinha o que acreditava ser o DNA do cachorro do assassino. Quer dizer, eles poderiam usar isso para efetivamente fazer uma triagem em massa de DNA de cachorros, se quisessem. Se eles tivessem algum suspeito que também tivesse cachorros, eles poderiam coletar uma amostra dos seus cachorros para determinar se correspondia aos pelos de cachorro encontrados no edredom floral. E além dessa linha de investigação, como eu disse, eles também estavam tentando rastrear a coleira do cachorro. A polícia investigava a origem da coleira de couro. Agora eles conseguiram estabelecer que essa coleira de cachorro havia sido fabricada em Nottingham, embora milhões tenham sido vendidos em todo o mundo, e o fabricante tenha fornecido as coleiras para várias pet shops no Reino Unido para venda. Então estava claro que tentar rastrear para quem exatamente essa coleira de cachorro havia sido vendida seria difícil. Mas a polícia decidiu iniciar essa linha de investigação indo a todas as pet shops, principalmente na área de Leeds, que vendiam essa coleira de cachorro e perguntando se eles mantinham registros dos clientes que haviam comprado essas coleiras. Infelizmente, a maioria dos varejistas disse que não mantemos registros. No entanto, havia uma que mantinha. Era uma empresa de fornecimento pela internet de Liverpool, e eles enviaram à polícia uma lista de todos os seus clientes que haviam comprado este modelo específico de dog collar. E como se vê, um dos clientes desta lista era de Leeds. Ele realmente morava muito perto de onde Liane desapareceu. Ele morava a menos de 1 milha de distância de Huffley Gill, na Cockshott Drive, que fica em Armley, em Leeds. E Armley é muito perto de Bramley, onde Liane morava, a apenas cerca de 2 a 3 milhas de distância. E este cliente havia comprado 6 dessas coleiras para cachorro antes. O nome dele era John Taylor, e esse nome imediatamente se destacou para os detetives, porque essa não foi a primeira vez que eles ouviram o nome John Taylor em relação ao inquérito do assassinato de Liane. Se você se lembra, eu disse que quando o corpo de Liane foi encontrado, a polícia teorizou que seu assassino provavelmente tinha algum tipo de conexão com o lugar onde ela foi despejada, Lindley Woods, e eles apelaram ao público e pediram que, se conhecessem alguém, qualquer homem que tivesse algum tipo de ligação com Lindley Woods, que viesse à frente com seu nome. E fontes afirmam que, após este apelo, 2 mulheres diferentes entraram em contato com a polícia e disseram que ambas eram ex-namoradas de um homem chamado John Taylor. Ambas realmente o conheceram através da coluna Corações Solitários no jornal. Ele era um usuário frequente dessa coluna, e ambas as mulheres disseram que John tinha uma certa obsessão com Lindley Woods. Ele já havia passado de carro pelas florestas com ambas antes e se gabava de como costumava caçar e furtar ali o tempo todo. Então foi depois que a polícia juntou isso que eles perceberam que tinham seu primeiro suspeito de verdade. John Taylor tinha uma conexão com Lindley Woods, o lugar onde a vítima, Liane Tynan, foi encontrada. Ele havia comprado 6 coleiras para cachorros que eram do mesmo modelo que a coleira encontrada no pescoço de Liane.
e ele morava a menos de 1 milha de distância de Hufley Gill, de onde Leanne desapareceu em novembro de 2000. E sabe de uma coisa? Conforme a investigação avançava, mais evidências incriminatórias contra ele eram encontradas. Por exemplo, lembra-se da abraçadeira amarela que foi usada para amarrar o pulso de Leanne atrás das costas dela? E como 90% dessas abraçadeiras específicas foram fornecidas para o Royal Mail? Bem, acontece que John Taylor trabalhava para uma empresa chamada Parcel Force, que faz parte do Royal Mail. Então ele tinha fácil acesso a essas abraçadeiras exatas. Mas antes de prosseguirmos com o caso, deixe-me contar um pouco mais sobre o agora principal suspeito da polícia, John Taylor. Então, John Taylor nasceu em agosto de 1956, o que significa que ele teria cerca de 45 anos na época em que este caso ocorreu. Ele nasceu em Leeds, então viveu lá a vida toda. Ele morava sozinho em Armley. Ele era casado, mas já estava separado da esposa naquele momento. Estavam divorciados há cerca de 4 anos. Ele também tinha filhos. Ele era um pai, mas seus filhos não moravam com ele e, para ser honesta, não tenho totalmente certeza se ele realmente tinha muito a ver com eles ou não. A maioria das fontes afirma que John Taylor não tinha antecedentes criminais, enquanto uma fonte disse que ele tinha uma condenação quando tinha apenas 15 anos por roubo. Aparentemente ele roubou um terno, mas como eu disse, isso estava apenas em uma fonte, então não tenho certeza se isso é totalmente verdade. Ele foi descrito como sendo um pouco solitário, era alguém que se mantinha para si na maior parte do tempo e para a maioria das pessoas, como seus conhecidos e vizinhos, etc., ele parecia ser um cara bastante normal. No entanto, o que eles não sabiam era que John Taylor tinha um lado muito, muito sombrio e sinistro. Ele era abusivo, era cruel com os animais, costumava sair para caçar e procurar animais que ele pudesse torturar e matar. Ele matava pássaros e coelhos. Uma vez ele matou uma ovelha ao atingi-la propositalmente com seu carro e depois a levou para casa e literalmente a esfolou. Embora ele mesmo tivesse muitos animais de estimação, na verdade, as pessoas o conheciam como o homem dos pets por causa de quantos animais de estimação ele tinha. Ele era abusivo com as mulheres quando a polícia falou com uma ex-namorada dele chamada Deborah, que era outra mulher que ele conheceu através da coluna de Corações Solitários. Ela disse que depois que se conheceram, começaram a namorar e eventualmente ela se mudou para a casa de John e no início tudo parecia bem. O relacionamento parecia estar indo bem, mas então, com o tempo, Deborah disse que John simplesmente começou a mudar. Ele se tornou muito exigente, muito controlador, ele dizia a Deborah o que fazer e o que vestir, ele a fazia usar roupas que ela não gostava, que não eram do seu estilo, e ele também era sexualmente abusivo. Ele fazia Deborah fazer coisas durante o sexo com as quais ela não se sentia confortável, ele a restringia e a amarrava. E Deborah realmente disse que as coisas com as quais ele a amarrava eram abraçadeiras de cabo. Ela disse que ele sempre mantinha um monte de abraçadeiras de cabo na gaveta do criado mudo em seu quarto, o que é mais uma ligação com o caso de Leanne Tiernan. Como sabemos, ela foi amarrada e estrangulada com abraçadeiras de cabo. E quando a polícia falou com Deborah, eles realmente perguntaram se ela poderia descrever exatamente como John costumava amarrá-la com essas abraçadeiras de cabo. E ela disse que pro pulso dela, ele usava 3 abraçadeiras de cabo. Ele colocava uma em cada pulso e depois usava a terceira para amarrar as mãos dela atrás das costas. Leanne foi encontrada morta amarrada exatamente dessa forma, com 3 abraçadeiras de cabo e as mãos atrás das costas. Então, agora que eles tinham todas essas evidências circunstanciais contra John Taylor, as abraçadeiras de cabo, a coleira de cachorro, as informações das ex-namoradas sobre como John costumava ir para Lindley Woods, a polícia decidiu agir contra o principal suspeito. Eles foram à casa dele no dia 16 de outubro de 2001, pouco menos de 11 meses após a morte de Leanne, e lá o prenderam. Eles o prenderam sob suspeita do assassinato de Leanne Tiernan. Ele foi levado à delegacia onde foi interrogado por detetives. Perguntaram-lhe se ele tinha algum envolvimento no que aconteceu com Leanne e ele disse que não, ele negou. Também lhe perguntaram sobre seus animais de estimação, como se tinha um cachorro. Porque, obviamente, eles tinham um perfil de DNA do pelo do cachorro na capa do edredom floral que estavam ansiosos para testar contra o cachorro do John para ver se era compatível. Embora, interessantemente, ele realmente disse que não tinha um cachorro.
Mas, de qualquer forma, enquanto ele estava sendo interrogado por detetives na delegacia, equipes forenses foram enviadas para vasculhar sua casa em busca de qualquer evidência adicional que o ligasse ao crime. E a casa dele era bem bagunçada, muito desorganizada. Ele claramente não a mantinha limpa com frequência. E na cozinha dele, as equipes de busca realmente encontraram um jornal. E na primeira página deste jornal havia um artigo sobre o assassinato de Leanne. Ele apenas o deixou visível na cozinha. Se ele fosse o assassino, o que as evidências até agora apontavam que ele era, então parece que ele estava gostando da atenção da mídia que seu horrível crime estava recebendo. Ele estava gostando de ver e ler sobre isso nas notícias e jornais, o que é simplesmente tão doentio e distorcido. Mas outra razão pela qual ele pode ter tido este jornal era porque talvez ele estivesse tentando descobrir como estava indo a investigação do assassinato. Ele queria meio que avaliar se a polícia estava perto de pegar o assassino de Leanne. Pegando ele, talvez. De qualquer forma, eles continuaram olhando ao redor da propriedade e uma das primeiras coisas que a equipe notou foi que ele só tinha tábuas de assoalho em sua casa. Não havia carpetes. Embora fosse óbvio que os carpetes em algumas das salas desta casa só haviam sido arrancados recentemente, em algumas salas eles podiam ver onde pedaços do carpete não tinham sido totalmente retirados. Pequenas fibras ainda se agarravam a alguns dos pregos no assoalho. Então, a equipe forense pegou algumas dessas fibras de carpete e notou que elas eram vermelhas. Ao examiná-las, descobriu-se que eram exatamente iguais à fibra de carpete vermelho que havia sido encontrada nas costas de Leanne quando seu corpo foi descoberto, provando que ela esteve nesta casa, mas as evidências não pararam por aí. Também na casa de John Taylor, eles encontraram algumas coleiras de cachorro que eram do mesmo tipo da coleira de cachorro que foi encontrada no pescoço de Leanne. No jardim dele, eles descobriram abraçadeiras pretas com o mesmo número de série. Que as abraçadeiras pretas que foram usadas para amarrar os pulsos de Leanne juntos. Eles encontraram barbante em sua propriedade que era do mesmo tipo que havia sido usado para amarrar os sacos de lixo pretos em que o corpo de Leanne havia sido colocado. E no jardim dele descobriram os restos de 2 fogueiras, e se você se lembra, materiais e evidências encontradas no cabelo de Leanne e também na capa de edredom floral, eu acredito, sugeriram que em algum momento seu corpo esteve perto de uma fogueira, e também o pólen encontrado no corpo de Leanne também correspondia ao tipo de flores e plantas que John Taylor tinha em seu jardim. Eles também encontraram inúmeros animais e animais de estimação enterrados em seu jardim. E de maneira repugnante, quando esses animais foram desenterrados, descobriu-se que a maioria deles não havia morrido de causas naturais. Eles haviam sido mortos com um cutelo de carne. John Taylor havia assassinado tantos animais e depois os enterrou em seu jardim. Um dos animais de estimação que ele matou e enterrou em seu jardim era seu próprio cachorro. Ele matou seu cachorro ao atingi-lo na cabeça com uma pá. E a polícia realmente acreditava que este era o cachorro cujo pelo foi encontrado na capa de edredom floral em que o corpo de Leanne havia sido envolvido. Infelizmente, devido ao estado de decomposição do corpo do cachorro, os cientistas não puderam confirmar isso. Eles não conseguiram coletar o DNA do cachorro para testar contra o perfil de DNA que tinham dos pelos do cachorro. Então, essa foi uma linha de investigação que acabou resultando em um beco sem saída para a polícia, mas isso realmente não importava porque até aquele ponto eles já haviam reunido uma quantidade substancial de evidências contra John Taylor, tanto circunstanciais quanto sólidas, que o implicavam como sendo o assassino e, eventualmente, ele realmente admitiu isso. Como eu disse, a princípio ele negou, mas eu acho que quando ele viu quanta evidência a polícia tinha contra ele, ele percebeu que o jogo tinha acabado. Não havia como ele se safar disso, então eventualmente ele fez uma confissão, Ele meio que semi-confessou porque admitiu ser responsável pela morte de Leanne. No entanto, ele alegou aos detetives que não foi um assassinato. Ele afirmou que a morte dela foi um acidente. A história de John Taylor era que, no final da tarde, início da noite do dia 26 de novembro de 2000, ele tinha ido a Hufley Gale para passear com seu cachorro, e ele realmente alegou que essa foi a primeira vez que ele esteve em Hufley Gale.
Embora apenas como uma nota à parte, a polícia mais tarde provou que isso era uma mentira porque a mulher que viu o homem rondando Hufley Gill com seu cachorro tentando conversar com crianças algumas semanas antes da morte de Leanne, você sabe, a mulher que ajudou a criar este retrato falado, bem, quando a polícia identificou John Taylor como o principal suspeito no caso de Leanne, ela realmente identificou John Taylor durante um desfile de identidade como sendo aquele homem, o que é simplesmente aterrorizante e, claro, indica premeditação. Mas eu me desviei um pouco do assunto. De qualquer forma, ele disse que no dia 26 de novembro de 2000 ele estava caminhando por Hufley Gill por volta das 5 da tarde, então estava muito, muito escuro lá fora. No entanto, ele viu uma jovem caminhando pelo caminho também. Essa jovem era, claro, Leanne Tiernan, de 16 anos, que estava a caminho de casa, e ele disse que quando Leanne passou por ele, então quando ela estava à frente dele, ele se aproximou por trás dela, agarrou-a e a ameaçou e disse para ela não gritar. Ele disse que então pegou uma guia de cachorro que tinha consigo, amarrou as mãos de Leanne com ela para que ela não pudesse fugir, colocou um lenço que tinha consigo nos olhos dela para que ela não pudesse ver e também tirou seu casaco, colocou nele e colocou o capuz sobre a cabeça dela. Então, ele a forçou a caminhar mais de meio quilômetro de volta para a casa dele. Quando chegaram à casa dele, John levou Leanne para o quarto dele no andar de cima. Ele usou abraçadeiras de cabo para amarrar o pulso dela atrás das costas. Enquanto isso, o telefone da Leanne não parava de tocar, pois sua mãe, Sharon, tentava contatá-la constantemente quando ela não voltava para casa. Para impedir que as chamadas continuassem, John Taylor desligou o telefone da Leanne. John alegou que, após isso, depois de colocar as abraçadeiras nela, começou uma luta entre os dois. Leanne começou a tentar se defender e fugir. Eu me pergunto se talvez ele começou a tentar abusar sexualmente dela neste ponto, porque, você sabe, ele a colocou na cama dele e a amarrou. Não acredito que Leanne tenha sido abusada sexualmente, mas pelo que entendi, acredita-se que este crime provavelmente teve motivação sexual. Então ele provavelmente tentou atacá-la e ela começou a tentar se defender. E John disse que durante uma luta violenta, Leanne caiu da cama e no chão e que ela realmente bateu a cabeça muito, muito mal. Tão mal que ela começou a sangrar. E ele disse que quando se ajoelhou no chão para verificar como ela estava, notou que ela não estava respirando. A pancada na cabeça dela, na verdade, a matou. E, no entanto, como você provavelmente já adivinhou, a polícia não acreditou nessa história nem por um minuto. E o motivo foi que não correspondia com as evidências. John Taylor alegava que Leanne havia morrido como resultado de uma lesão na cabeça, quando sabemos pela autópsia que isso não era verdade. Ela não tinha uma lesão na cabeça. Ela morreu como resultado de estrangulamento pelo lacre de cabo e a ligadura do lenço. Ele tentou alegar que a morte de Leanne foi um acidente, mas isso era uma mentira. A polícia sabia que isso era um assassinato. Ele claramente esperava que, se contasse essa história falsa sobre ela bater a cabeça, ele seria acusado de homicídio culposo em vez de assassinato. Ele também negou ter mantido o corpo dela em seu freezer por 9 meses, mesmo que eu acredite que a polícia tinha evidências de alguém que conhecia John Taylor e eles disseram que o viram se livrando de seu freezer por volta do tempo em que o corpo de Leanne foi encontrado em Lindley Woods. Mas sim, ele negou colocá-la em seu freezer e, em vez disso, disse que manteve o corpo dela em seu jardim sob alguns paletes durante esses 9 meses antes de levá-la para a floresta. Uma história que poderia ser comprovada como falsa por meio de evidências forenses. Após sua semi-confissão, John Taylor foi acusado de assassinato. E em 2002, surpreendentemente, apesar de sua negação e sua história de acidente, ele realmente se declarou culpado. Ele se declarou culpado pelo sequestro e assassinato de Leanne Tiernan. Novamente, ele provavelmente percebeu que, devido à quantidade de evidências que a polícia tinha contra ele, não havia como um júri o considerar inocente. Então, ele poderia admitir o assassinato na esperança de obter uma sentença mais leve por finalmente dizer a verdade. No dia 8 de julho de 2002, John Taylor foi condenado. Acredito que ele foi condenado à prisão perpétua. De acordo com fontes, a pena foi posteriormente alterada para no mínimo 30 anos de prisão. Embora o juiz tenha dito a ele que ele deveria esperar passar o resto de sua vida atrás das grades. E com isso, ele foi enviado para a prisão de Wakefield. No entanto, não é aí que este caso termina. A polícia sabia que seu trabalho estava longe de terminar, porque depois que Taylor foi condenado e enviado para a prisão, a polícia apenas pensou, certamente o assassinato de Leanne não pode ser o único crime que este homem cometeu.
Como eu disse, antes deste crime, ele não tinha condenações criminais anteriores. Mas John Taylor estava em meados dos 40 anos quando foi pego. Certamente seu primeiro crime não foi assassinato. A maneira como ele executou o assassinato de Leanne também foi tão cuidadosamente planejado. Ele foi capaz de se safar e ficar sob o radar por quase um ano antes de ser preso. O que sugeriu à polícia que ele sabia o que estava fazendo, ele tinha experiência. E eles começaram a pensar se havia outras vítimas, outros crimes pelos quais ele era responsável e simplesmente ainda não haviam sido ligados a ele. E então eles começaram a investigar casos não resolvidos que ocorreram ao longo dos anos, acho que principalmente na área de Leeds, para tentar determinar se em algum deles o perpetrador poderia ter sido John Taylor, e eles se depararam com 2 casos separados de estupro de 2 mulheres, onde o agressor nunca havia sido identificado. Ambos os ataques ocorreram por volta do final dos anos 80, e na verdade ambos aconteceram muito perto de Hurley Gill, que é obviamente de onde Leanne foi sequestrada. O primeiro ataque foi no dia 18 de outubro de 1988. Uma mulher de 32 anos estava caminhando por Hurley Gill. Ela estava a caminho para buscar seus filhos na escola local naquele momento, quando foi abordada por um homem que estava usando uma máscara, como uma máscara de esqui, e ele também estava armado com uma faca. E ele ameaçou essa pobre mulher com a faca. Ele a forçou a fazer sexo oral nele, ele a estuprou e então fugiu do local e ela denunciou o crime à polícia. Em menos de 5 meses, no dia 1º de março de 1989, houve o segundo ataque. Uma mulher de 21 anos, que eu acredito que morava não muito longe de Hurley Gill, relatou à polícia que naquele dia um homem que novamente estava usando uma máscara de esqui e estava armado com uma faca invadiu sua casa, a forçou a fazer sexo oral nele e então a estuprou enquanto seu filho, que era muito jovem na época, estava bem ali. Seu filho presenciou isso e então o agressor fugiu do local. Agora, esboços compostos de como o estuprador parecia foram criados com a ajuda de ambas as vítimas na época. Infelizmente, ambos os casos esfriaram. A polícia não conseguiu encontrar o responsável pelos crimes. Mas então, anos e anos depois, após John Taylor ser condenado pelo assassinato de Lake Ann Tiernan, os detetives começaram a investigar a possibilidade de que talvez ele fosse o estuprador. Eles o entrevistaram na prisão sobre os casos de estupro, mas ele negou. Ele disse que era inocente desses crimes. No entanto, a polícia logo pôde provar que ele estava mentindo porque seu DNA correspondia ao DNA do estuprador que foi coletado após ambos os ataques. Então, ele foi acusado em relação a esses crimes e, pelo que eu posso entender, ele foi condenado a 2 penas de prisão perpétua. Mas então, de acordo com algumas fontes, devido a outros delitos sexuais que acredita-se que ele tenha cometido, ele acabou recebendo uma ordem de prisão perpétua. Acho que o juiz que o condenou apenas olhou para todos os seus crimes e pensou: este homem é muito perigoso para ser considerado para libertação. Ele tem que ficar na prisão até o dia em que morrer, daí a ordem de prisão perpétua. Os detetives também investigaram a possibilidade de ele ser responsável por mais assassinatos. Eles investigaram uma série de casos de assassinato não resolvidos que ocorreram ao longo dos anos, incluindo o assassinato de uma jovem chamada Yvonne Fitts. Ela foi assassinada em 1992 e seu corpo também foi encontrado em uma cova rasa em Lindley Woods, como Leigh Ann Tiernan. No entanto, pelo que eu posso entender, nunca houve evidências suficientes para vinculá-lo definitivamente ao assassinato de Yvonne ou a qualquer dos outros assassinatos em que ele é suspeito. Então, o único assassinato do qual ele foi condenado até agora é o de Leanne Tiernan. Mas, para ser honesta, não tenho dúvidas de que John Taylor teve muito mais vítimas. Acredito que ele provavelmente matou antes de Leanne. E eu apenas espero que, se esse for o caso, então um dia em breve ele será acusado desses crimes pelas pobres famílias que ainda estão esperando por justiça até hoje. Obviamente, eu vou manter vocês atualizados se houver alguma notícia sobre outros crimes que John Taylor possa estar ligado no futuro. Mas, por enquanto, isso conclui este caso. Esse é o caso de Leanne Tiernan. Compartilhe suas opiniões sobre este caso nos comentários. Como sempre, quero saber o que você pensa. Além disso, informe-me sobre quaisquer outros casos que você gostaria que eu abordasse aqui.
Novamente, você pode me informar abaixo nos comentários. Muito obrigada a todos por assistirem. Por favor, deixe seu like, se inscreva se ainda não o fez e nos vemos na próxima semana para outro mistério com Molly. Tchau!